nossa primeira apresentação vai começar com a Delphi, com o Arnaldo Leonardo. Por favor. Meu nome é Arnaldo, eu trabalho na empresa Delphi. Eu não sei se todos têm conhecimento do que é o grupo Delphi, a empresa Delphi. A Delphi, há mais de 20 anos, ela foi criada. Nós éramos parte do grupo General Motors da GM do Brasil e nós produzimos vários produtos e nós temos um background de mais de 100 anos produzindo alguns tipos de produto. Bom, primeiramente é uma honra estar aqui com vocês, né? Vocês que saíram das mecânicas das casas de vocês para virem adquirir algum cunho de informação institucional ou não. Então, gostaria de agradecer, primeiramente, a Revista Mecânico está patrocinando o primeiro congresso conosco aqui. Os créditos da apresentação para Camila Rocha e também agradecer cada um de vocês, né? Vocês estão aqui para adquirir esse cunho informativo. Nós vamos fazer a primeira parte aqui e as questões ficam para o final, né? Eu não sei se vocês sabiam ou não, mas ela vai funcionar desta maneira. Então, falando um pouquinho, né? De eletrônica embarcada. A nossa ideia é fazer para vocês, ela dá uma visão de uma régua de tempo, falar o que nós tínhamos no passado, falar o que hoje acontece e no futuro mostrar quais são as tendências de mercado. Todos são mecânicos aqui, quem é mecânico levante a mão. Todos estão linha leve ou tem mecânicos da linha diesel também? Pouquíssimos da linha diesel, maioria linha leve. Bacana, legal. Vamos lá, pessoal. Nós começamos a palestra e eu gostaria que fosse a palestra aqui, talvez a mais importante, que tirasse o sono de cada um, não deixasse vocês dormissem, falando de tendências do mercado, né? E como é que você faz a tendência do mercado? Tá aí para vocês, olha, a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Não tem coisa que possa substituir isso. Vocês mecânicos fazem parte de um grupo seleto que vocês estão participando de toda esta mudança, essa mudança de cenário, né? Então, assim, é muito importante os mais jovens estarem presentes, as pessoas com mais experiência estarem presentes, que nós vamos falar aqui qual que é a tendência do futuro. E nós sabemos que no futuro a tendência vai ser o esquecimento de muitas coisas que haviam no passado. Então, o que é? Evolução da mecânica, né? Alguém se lembra desse pistão aqui, alguns de diesel? Ele é um pistão Scania de 5 canaletas, né? Eu tenho que mostrar para vocês, está aí em cima. O pistão Scania de 5 canaletas, ele tinha 5 anéis, cada anel era grosso, e esse foi lá atrás, quando eu entrei no mundo automotivo, o primeiro pistão que eu vi na vida. 5 canaletas, um pistão de alumínio, um pouquinho de silício, era um pistão pesado. Com o passar do tempo, o que aconteceu? Temos hoje pistões... Mais alto. Tá bom. Nós temos hoje pistões que são pistões articulados, a cabeça do pistão sai, só fica a saia do pistão. Temos o lubrificante sólido, que é a parte do lubrificante sólido aqui, e as canaletas não são mais 5 canaletas, em 3 canaletas. Então essa é a ideia de mostrar para vocês o que eu vou apresentar daqui para diante. Vamos lá, em 98 nós já estávamos na mecânica aprendendo, alguns começaram limpando peças aqui, e quando o mecânico faltava, aquele que limpava a peça se tornava o verdadeiro mecânico. Tenho certeza que aconteceu com muitos de vocês, porque na época que eu entrei na empresa Male, que fazia os pistões, eu passei por isso, bastante cursos para aprender o que o mecânico sabia e o que ele não sabia, né? Então você pega uma evolução tecnológica, e eu mencionei aqui, a bomba de combustível mecânica, que era 100% mecânica, como é que ela está hoje? Elétrica, né? Então, 2017, a bomba elétrica. Todos nós passamos por isso, e alguns guardaram algumas recordações do que era no passado e hoje é no presente. O sistema de injeção por acionamento mecânico não tem mais, né? Alguns carros antigos ainda têm, nós vemos isso no dia a dia, mas hoje o acionamento é sem o distribuidor. Cara, aqui isso é evolução. Bacana. Vamos lá, o carburador é sistema de injeção eletrônica. Não existe mais, somente os carros antigos. Eu tenho um carro antigo na minha casa e eu sou apaixonado pelo sistema antigo.
mas o novo é a revolução nossa a cada dia, pessoal. E por último aqui, os motores a combustão. Essa está sendo a nossa realidade em motores de combustão para motores elétricos. Passou no Fantástico, acho que em janeiro desse ano, uma informação na feira de Apex, lá em Las Vegas, onde a Delphi estava lançando um carro. Ele era modelo elétrico, ele não tinha mais a pessoa que dirige o carro, e esse carro cruzou de costa oeste a leste dos Estados Unidos. Se alguém se lembra disso do Fantástico, não foi mentira, foi a super verdade. A pessoa entrou no carro, a partir de um determinado momento que ela põe um módulo para andar sozinho, o carro ele vira à direita, vira à esquerda e tudo mais. Existem muitas empresas trabalhando com essas tecnologias e eu acredito que isso vai chegar no Brasil em 2040, 2050. Nós não vamos ver agora, mas a cada dia nós vamos participar dessa transição. Indo um pouquinho mais adiante, né? Um quadrinho chamado Que Você Sabia. Desde 2005, as peças eletrônicas estão sendo projetadas para corresponderem a 40% dos carros. Pessoal, vocês mecânicos, e eu vou me incluir nisso, nós temos que estar presentes para essa transição. O que é totalmente mecânico, ele vai passar por transição. Existem alguns produtos que nós temos hoje no mercado que eles vão desaparecer, né? Então, o conteúdo embarcado, a parte dos veículos que vão ter tecnologia, eles vão representar, sem sombra de dúvidas, 40%, daqui a pouco até 50% do carro. Estejamos preparados para isso. Que mais? Vamos lá um pouquinho para frente. E eu falo aqui num futuro próximo, porque se nós estivéssemos na Europa, esse futuro estava acontecendo logo agora, né? 60% das reparações serão ligadas a problemas eletrônicos. O que vocês têm que fazer? Essa informação é super importante para todos nós. O cunho da informação, se vocês forem mecânicos altamente especializados na parte mecânica, vocês vão ficar para trás. Nós temos que sair segunda-feira e falar, olha, eu quero participar de injeção eletrônica, eu quero participar de toda a mudança no carro, senão daqui 20, 30 anos, autopeças, as mecânicas de vocês vão estar baixando as portas. Isso é legal. Então, a ideia disso daqui, o que é? Saiam daqui segunda-feira e comecem a pensar como é que vai ficar minha mecânica, minha autopeças, daqui a 30, 40 anos. Será que eu vou continuar vendendo bomba mecânica? Não vamos mais. Então é aqui, ó, esse é o pulo do gato para vocês. Embora o mecânico tradicional não queira mudar, porque o ser humano não quer novas tecnologias, nós somos obrigados a fazer essa parte de transição. E quando a fábrica está junto com os mecânicos fazendo essa transição, é a parte importante, porque nós vamos buscar maneiras de trazer a evolução para o mercado e logo mais o mercado vai estar mudando de cenário, pessoal. A parte técnica, o treinamento vai ser muito importante no dia a dia para nós passarmos por isso juntos. Vocês sem nós não existem, nós sem vocês tampouco existimos, tá? Vamos lá, em 2040, as pesquisas prevêem que metade dos carros novos serão híbridos. Isso é um fato, não é lenda. Então, quando você fala assim, eu vou ter um carro híbrido, vai chegar. Mais cedo ou mais tarde vai chegar. Os nossos filhos, né, hoje na internet, já buscam Uber, já não querem ter tanto um carro na garagem. Mas os carros vão ser híbridos. Quando você começa a falar de tendência de mercado, pode haver uma revolução muito grande. Então, nós temos que estar preparados isso. Imagine todo mundo com carro híbrido. Você entra no carro, ele não faz barulho nenhum para primeiro. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de andar ou acompanhar no YouTube algumas apresentações sobre carro híbridos. Pessoal, é realidade, ele vai chegar. Aqui eu mostro para vocês, né, que hoje os carros, comparando as naves espaciais, lá do ano de 69, 70, quando o homem chegou à Lua, hoje a nossa tecnologia embarcada tem mais tecnologia do que as naves espaciais antigas. Aí vocês vão falar, pô, esse alemãozinho na frente é louco. Não é louco, não. É verdade.
todo o sistema de gerenciamento de carro, de conexão para o carro, vai ser feito via satélite. Eu não sei se o Detran vai pegar a gente cometendo multas por aí, só pelo satélite. Talvez não existam mais radares no futuro. Mas essa é a tendência que a gente tem que pensar, falar, o que vai mudar? Quanto maior o monitoramento, maior nós temos certeza que a coisa está vindo para mudar o nosso dia a dia, né? Homens e mulheres, estejamos preparados para esse futuro. Outro ponto aqui bacana de falar é o seguinte, que existem hoje mais de 300 dispositivos em um carro que precisam de energia para fornecer ou utilizar os dados. Recentemente eu estava nos Estados Unidos, a Delphi está desenvolvendo alguns pacotes que você do seu carro você consegue abrir a porta da sua casa, ligar as luzes, ligar a geladeira, pôr ela num alto nível ou não. Aí você fala, espera um pouquinho, isso é conteúdo embarcado? É conteúdo embarcado. Do seu carro existe um negócio chamado conectividade. As montadoras iPhone, as montadoras de telefone celular, elas estão cada dia mais presentes nos nossos carros. Nós entramos, ela começa a fazer conexão em tudo. Quando vocês vão para a Europa hoje, Audis, Mercedes, esses carros mais tops, né, e alguns já estão no Brasil, você já consegue fazer um tipo de conectividade. Nós começamos no Brasil pelo espelhamento do iPhone no nosso carro, a nossa teclinha lá, ela vai mostrando tudo que tem hoje. Daqui a pouco o carro vai saber a sua maneira de dirigir, quanto você dirige por hora, para você fazer curvas mais tranquilas. O desgaste do carro vai ser menor, pessoal. Então, de novo, a gente tem que estar preparado para tudo isso. Vamos lá. Você sabia que 3,8 quilômetros de cabos no seu carro, né, são 250 conexões com mais de 100 unidades de controle eletrônico? Antigamente, o que o mecânico fazia? Ele abria o capô do carro, ele diagnosticava o problema e ia lá resolver. Hoje ele abre o carro, ele tem aquele emaranhado de fio que ele fala, puta, acho que eu vou para casa. Se eu não estiver preparado para atender o carro, eu não consigo mais fazer isso. Para quem é da linha diesel, aconteceu com o motor Mercedes do Actros. O Actros começou a chegar em alguns países antes do Brasil, chegou na Colômbia, chegou no Chile. O pessoal abria o capô e falava, eu não consigo mexer nesse negócio, manda para a concessionária. É esse o ponto que a gente não pode perder, né? A concessionária ela vai estar aí, vai ser nosso concorrente no dia a dia, mas nós temos que ser capazes de tratar o motor eletrônico. Pessoal, a tendência é essa, uma vez mais. Então, estejamos preparados. E aqui é um filminho que eu vou mostrar para vocês. Ela vai falar da parte de freio do carro. Só vou ver se funciona com vocês. Como é que é o carro do presente e do futuro? Ele mostra o carro numa rodovia, e ele detecta automaticamente que nós vamos ter trânsito. O que ele faz? Ele é utilizado aqui como auto-brake, né? O auto-brake ele vai pisando no brake, no freio para vocês e vai diminuindo a velocidade do carro. Pessoal, os acidentes que vão acontecer, aqueles que mexem aqui com radiadores, vai diminuir, né? Daqui a pouco nós vamos entrar no carro, pegar nosso jornal, começar a ler para amanhã. Aonde você quer ir? Eu quero ir para Delphi, lá em Piracicaba. Digita, o carro vai sozinho. Esse tempo nós vamos ganhar, né? E todos os desvios dos carros, os mecânicos vão estar aí aparelhados para trabalhar com os carros. Como é que eu saio daqui? E quando você pisa no freio, você carrega a bateria. Aí fala, pô, mas pera um pouquinho, esse negócio está ficando complicado. Complicado não. Complicado é a gente sair dessa fase que a gente conhece pouca coisa e participar da evolução do mundo, né? Na minha época, menino tinha pipi e hoje na novela, menino não tem mais pipi. É menina, é tudo ao mesmo jeito. Aqui também, pessoal, a evolução dos carros vai levar a gente a fazer coisas assim. Olhar para frente e falar, o que eu fazia hoje ou lá atrás não vale mais. A gente tem que estar preparado. Vamos lá. Uma coisa que eu trouxe aqui para mostrar para vocês é a parte de compressores. A parte de compressores, a Delphi começou lá atrás, há 50 anos com compressores. Hoje nós temos a evolução dos compressores. Basicamente ele é 15% de redução do consumo geral de energia. Então houve a evolução. Existe carro hoje sem ar-condicionado? Ainda existem alguns, mas no futuro não vai existir nenhum, né? Com aquecimento global, todos vão ter o ar-condicionado e compressores. 5% na eficiência de combustível e 10% aumento da capacidade de refrigeração, pessoal. Então, isso aqui é evolução.
todos os produtos estão em evolução. Essa é a nossa realidade. Então, para vocês eu acabo dizendo o seguinte: quando a fábrica está junto dos parceiros, são vocês mecânicos, nós vamos estar aqui talvez para o resto da vida, ensinando e aprendendo o que nós trazemos de informação e de nova tecnologia para todo mundo. Acho que eu fui claro, eu agradeço todo mundo e muito obrigado. Obrigado, pessoal. E a gente vai continuar agora o nosso painel com a NGK e com o palestrante Hiromori. Pessoal, boa tarde. Gostaria de agradecer a presença de todos, sejam todos bem-vindos. Gostaria também de agradecer ao mecânico por ter organizado esse congresso e podermos estar aqui falando um pouco de nossos produtos. Hoje a NGK é especialista em sistemas de ignição. Nós temos as bobinas de ignição, os cabos e as velas que todos já conhecem. A nossa fábrica está aqui no interior de São Paulo, em Mogi das Cruzes. A fábrica da NGK ela sempre está aberta à visitação. Alguns de vocês já conhecem a nossa fábrica. Para nós é um prazer recebê-los lá. A visita é muito interessante, porque muitas vezes nós instalamos um componente todo dia na oficina e não sabemos como esse componente é feito. Então ele ajuda muito a conhecer esse componente. Vale a pena, pessoal. A NGK é uma multinacional japonesa. Nós temos 14 plantas espalhadas pelo mundo e temos 4 centros de desenvolvimento tecnológicos. Temos um no Japão, um na Alemanha, um nos Estados Unidos e um aqui no Brasil. Então todo esse desenvolvimento de sistemas de ignição para veículos flex foi feito aqui em nossa planta em Mogi das Cruzes. Nós somos hoje o maior fabricante especialista em velas de ignição no mundo. Agora, para que serve uma vela de ignição? A vela de ignição ela tem a função de conduzir a alta tensão, que é gerada na minha bobina, até dentro da câmara de combustão. E ela vai transformar essa alta tensão em uma centelha elétrica que vai dar início à reação de queima do combustível. Então, pessoal, uma mensagem que eu gostaria de deixar para vocês aqui é que não existe motor a combustão sem vela de ignição. Hoje não temos como. Para o motor funcionar de forma correta, nós precisamos que o sistema de ignição esteja trabalhando adequadamente. Um item fundamental, quando falamos de manutenção,
é que conforme a vela vai desgastando, uma vela nova, ela possui pontas. Então é muito mais fácil que ocorra a centelha. Quando ocorre o desgaste, há o arredondamento das pontas da vela. Nesse arredondamento, eu começo a exigir muito mais tensão do meu sistema. A segunda imagem é o momento onde o reparador deveria trocar as velas de ignição. Muitas vezes lá na oficina, nós retiramos a vela do veículo no período de manutenção, tiramos e olhamos para a vela e falamos, nossa, está queimando muito bem. Lógico, a vela foi feita, foi desenvolvida para chegar nessa quilometragem queimando perfeitamente bem. Quando nós não fazemos essa manutenção, colocamos essa vela de volta no veículo, ela vai continuar se desgastando cada vez mais e eu vou exigindo mais tensão do meu sistema de alimentação. A principal peça que sofre o desgaste são as bobinas. Porque se eu exijo mais tensão para o centelhamento, a vida útil da minha bobina começa a cair. É comum hoje chegar nas oficinas veículos com bobinas queimadas, é relativamente comum. E muitas vezes o mecânico, durante o reparo, simplesmente troca a bobina. Se eu trocar a bobina e não trocar as velas, não examinar o estado das velas, essa bobina que eu estou instalando nova, provavelmente vai ter sua vida útil reduzida. Então, uma dica para vocês é sempre verifiquem o estado das velas de ignição. É muito importante. Outro problema que é muito comum é o flashover. O flashover é a passagem da corrente elétrica entre o pino terminal da vela e o castelo metálico. Quando isso ocorre, ele acaba fazendo essas marcas no isolador da vela e a mesma marca nós enxergamos no cabo. Se o reparador trocar simplesmente as velas de ignição do veículo, o veículo para de falhar? Para. Só que depois de mais ou menos 2, 3 meses, o carro retorna falhando. Aí ele pensa, pô, da outra vez eu troquei as velas, então vou trocar os cabos agora. Se eu trocar somente os cabos, o que vai acontecer? Essa vela danificada vai estragar o meu cabo novo. Então, quando ocorrer flashover, vocês têm que trocar simultaneamente velas e cabos de ignição. Um alerta que eu faço para vocês, tem muito veículo hoje que não possui mais cabos, eles possuem bobina acoplada. Na linha turbo, nos veículos Audi, Volkswagen, é muito comum o veículo chega na oficina, o mecânico troca as velas de ignição, só que ele esquece de verificar se tem flashover. Se ocorrer flashover, você precisa trocar as velas de ignição e também as bobinas. Na linha turbo é muito frequente esse problema nas bobinas. Então fica um alerta aí para vocês, principalmente os veículos turbo. Olhando aqui no filme, vocês estão olhando que a centelha está ocorrendo por cima do isolador da vela. Essas pequenas falhas de ignição, elas não são percebidas pelo usuário do veículo. Você não percebe isso andando com o carro. Só que aqui nós temos alto consumo de combustível. Também se aumenta os níveis de emissões e se reduz a vida útil do catalisador. Aqui nós temos uma vela com excesso de desgaste. Quando ocorre o excesso de desgaste, se vocês olharem, olha como está muito mais forte a luminosidade da vela. Isso daí eu estou exigindo mais tensão do meu sistema de ignição. Aqui eu estou fazendo com que a vida útil da minha bobina se reduza cada vez mais. Por isso que eu devo sempre estar examinando o desgaste das velas de ignição. É uma manutenção, na maioria dos veículos, muito simples e vale a pena a gente estar olhando, porque a vela é a única peça que está dentro da câmara de combustão que é fácil você remover e instalar. Então, através da análise da vela, nós sabemos como que está a condição de funcionamento do meu motor. Como novas tecnologias hoje, aqui no Brasil, nós estamos entrando com sistemas Flex Start. Flex Start são aqueles sistemas onde nós não temos mais o tanque de gasolina para facilitar a partida frio nos veículos Flex. Utilizam um sistema de aquecimento de combustível para facilitar o motor começar a funcionar pela manhã. E nós temos os sistemas Start-Stop, que também está ingressando nos veículos mais novos. Esse sistema, quando você está com o veículo em trânsito, ele desliga o motor e a hora que você acelera o carro novamente, ele liga sozinho o veículo e você sai andando com o carro.
todos esses sistemas, eles exigem demais do meu sistema de ignição. Então, cada vez mais é necessário que se faça a manutenção periódica do meu sistema de ignição. Se eu não fizer, eu vou estar interferindo nessas novas tecnologias. Pensando nisso, a NGK trouxe velas aqui para o mercado brasileiro de altas tecnologias, são velas especiais. Nessa linha, nós temos as velas de irídio, que é um metal nobre, altamente resistente, e temos também as velas de platina. Essas duas velas, tanto a G-Power, que é de platina, quanto as velas de irídio, elas melhoram muito a ignibilidade do motor. Então o motor pega muito mais fácil pela manhã, você melhora a aceleração do veículo, retomada de velocidade e economia de combustível. Hoje, quando falamos de automóvel, nós temos dois custos principais. O primeiro é a própria aquisição do automóvel. E o segundo custo que nós temos é combustível. Aqui eu tenho um produto que melhora, além de melhorar o desempenho do motor, melhora justamente a economia de combustível. Aqui está a grande vantagem das velas especiais. Se vocês olharem na imagem, vocês vão ver que nas velas com ponta fina, nas velas especiais, nós temos mais energia para queimar o meu combustível. Então melhorem muito esse desempenho. E caso vocês tenham alguma dúvida, precisarem de algo da NGK, vocês podem consultar o nosso 0800 ou o nosso e-mail. Precisando de algo, nós estamos à disposição. Obrigado, Hinomori. E agora, dando continuidade, a gente tem agora a nossa próxima palestra da VDO com o Werner. Boa tarde, pessoal. Eu quero agradecer também à Revista Mecânico por essa oportunidade de estar aqui com vocês e também, principalmente a vocês, por estarem nos prestigiando com a palestra aqui, com esse... Aliás, é uma micro palestra, né? 15 minutos aí, é muito pouco para se falar do mundo automotivo que é tão vasto. Aliás, nós vimos aqui dos dois nossos colegas algumas tecnologias novas, enquanto estamos falando aqui, a cada 12 minutos surge um novo componente automotivo, né? Tal é essa velocidade da tecnologia no momento que nós vivemos aí. Falando um pouquinho de VDO, a VDO é uma das marcas do Grupo Continental, então provavelmente vocês já devem ter visto, Continental Pneus, Continental ou Contitec Correias, e a VDO é uma das marcas que nós utilizamos aí para a divulgação dos nossos produtos. O nosso assunto nesta tarde é um pouquinho, bem pouco, sobre sensores de oxigênio, né? Uma pequena timeline aqui, nós vimos um pouco aqui sobre a evolução automotiva, não é? Para vocês à direita, existe um veículo que mais parece uma mistura aqui, né, de bicicleta com máquina de cortar grama, não é? Mas quando olhamos para esse veículo, ele é oficialmente o primeiro automóvel registrado no mundo, né? A primeira patente do automóvel. Esse veículo, pasmem, mas é uma Mercedes-Benz. Então, quando olhamos para essa Mercedes e olhamos para as Mercedes atuais, e digo mais, a partir de 2020 as Mercedes-BM não terão mais motores de combustão interna, e aí a NGK vai ter que se reinventar também, né? Mas os motores serão elétricos. Então, esse tempo, né, chegamos no nosso tempo, 2017, é um Golf 7, e já tem por aí o Golf 8, né? Esse ano saiu o Golf 8. Quanta tecnologia, quanta inovação existe dentro de um curto espaço de tempo, né? 1886 a 2017. Opa. Então, o pai, vamos dizer assim, da sonda lambda ou do sensor oxigênio é esse senhor aí, Walter Hermann Ernst. Ele foi o responsável pela invenção da sonda lambda. Então, se nós olharmos aqui o período, ou a data do início disso foi 1899. E o objetivo não era nem inventar a injeção, aliás, nem inventar a sonda lambda. Ele tinha um outro propósito para isso. Mas o início de tudo
foi exatamente nesse período onde ele descobriu que o dióxido de zircônio, ou de zircônio aquecido, a mais de 300 graus, ele gerava uma pequena tensão elétrica. Então, aliás, a injeção eletrônica no Brasil, ela existe aí desde 88, 89, né? Mas os fundamentos, os princípios são muito, muito antes, né? Aliás, uma curiosidade, a injeção eletrônica no mundo, ela existe desde 42, né? O sistema ABS desde 76, 3, 4 anos atrás, ele chegou no Brasil aqui. Mas a injeção já existe desde 42, né? E ela tem tempo para acabar. Então, esse está aí, o primeiro veículo com sonda lambda no mundo, né? É um Volvo da série 206S. Aliás, o marketing foi tão grande, se vocês olharem na grade dele, já tem o símbolo lambda ali, parece um Y de ponta cabeça. Por que ela se chama sonda lambda? Eu já vou mostrar isso aqui, porque por causa da onda que ela gera durante o funcionamento. Então, 1976. Essa sonda, nesse veículo, aliás, ainda alguns veículos utilizam esse mesmo princípio, leva em torno de 12 a 14 minutos para funcionar. Então, há muito tempo, já se falava muito dessa preocupação com a emissão de poluentes, né? E hoje fala-se muito e muito mais disso, por isso que está aí o advento dos carros elétricos, com tanta tecnologia embarcada. O objetivo é essa emissão zero. Esse é o grande objetivo das montadoras aí. Então, para nós termos uma pequena ideia, em 1995, quando surgiram os sistemas de injeção eletrônica monoponto, alguns mais antigos devem se lembrar bem disso, né? Aqueles golzinhos, sistema ES5, ES4, Mutec 700 da GM, SPI G7 da Marelli na linha Fiat, e por aí vai. A emissão, nessa época, nesse período, era de mais ou menos 4 gramas por quilômetro rodado. Mas esse veículo com injeção eletrônica ele já poluía 10 vezes menos do que o antecessor dele, do que o melhor carro carburado. Eu tenho os dados aqui até 2015, infelizmente não tenho até 2017, mas as partículas aqui já são menos de 0,4 gramas por quilômetro rodado. Então, essa é uma das grandes vantagens da injeção eletrônica, menos emissão de poluentes aí, né? E o nosso ar agradece, né? Aliás, falando em ar, na composição do ar, nós temos somente 21% de oxigênio. E é isso que a nossa sonda lambda ela vai ler dentro do escape. Então, a sonda lambda tem esse sinal, não é? Dessa letra grega, lambda. Tem alguns dados técnicos aqui, não é? Do funcionamento dela. Infelizmente, o tempo não permite de entrar em muitos, eu terei que pular alguns slides aqui. Mas uma sonda lambda, né? Apenas para nós entendermos aqui, 1 volt, ele é igual a 1000 milivolts. Então, o funcionamento ideal de uma sonda lambda, se você ler ela com um osciloscópio, seria em torno de 450 milivolts. Seria mais ou menos ali o ponto ideal de funcionamento dela. Acima disso, acima de 450 milivolts, nós teríamos ali uma mistura rica, ou seja, mais combustível e menos oxigênio. E abaixo disso, uma mistura pobre, mais oxigênio e menos combustível aí. O funcionamento dela, né? Óbvio, ela vem parafusada dentro do escape, as moléculas ali de oxigênio excitam essa zircônia e ela, a mais de 300 graus, ela gera essa pequena tensão elétrica. Existem vários tipos de sensores no mercado hoje já, né? Sensores finger, sensores planar, sensores wideband, AF. Falarei brevemente aqui apenas de 2, finger e planar. Então ele tem esse nome finger porque o elemento cerâmico dentro, ele parece um dedo. Por isso ele tem esse nome, finger. Finger significa dedo. Então essa é a principal característica dele, não é? Em 75, 76 surgiu essa sonda com fio só, que é muito conhecida de vocês aí. Ainda existem Corsa, Celta, não é? Alguns veículos GM utilizavam e ainda utilizam essa sonda lambda de um fio só. Então, esse tempo de resposta, já falei anteriormente, ele é muito demorado, de 8 a 12 minutos. E aqui vai uma dica.
Nesses veículos que utilizam sonda lambda de um fio só, é importante, é fundamental que esse veículo tenha a válvula termostática funcionando bem. Se a válvula termostática não estiver funcionando bem, a sonda lambda não vai funcionar bem. Mas como pode isso? Olha, essa sonda, para que ela funcione bem, a água precisa estar aproximadamente a 86 graus. E para que isso aconteça, é fundamental que a válvula termostática funcione bem. Então veja, o período de troca dessa sonda é de 50 a 80 mil quilômetros. Nós começamos a ver aqui uma evolução. Já depois de 2 fios, né, você não tem mais esse sinal que é apenas através da carcaça, mas já através de um fio extra. 3 fios, alguns da linha FIT saíram com esse modelo de sensor aí, e novamente nós vemos que esses 3 fios, 2 deles, os 2 fios brancos já eram de aquecimento. Ou seja, agora o tempo de 14 minutos, ele passou a ser mais ou menos de 7 segundos, aproximadamente, né? Então a sonda lambda de 4 fios. Eu, por enquanto, falei só da Finger aqui e muito brevemente. Vamos adiante aqui. A sonda existe, nós temos também disponível, outros fabricantes têm, que é a sonda lambda universal, ela não pode ser soldada de maneira nenhuma. Você pode utilizar o mesmo conector desde que ele seja climpado. Ou seja, se você soldar esse conector, você corre o risco de ter uma perda de sinal. Existem algumas situações ainda de sonda lambda, né? Esses veículos ainda rodam por aí. Nem tudo aquilo que é semelhante é igual. Dá uma olhadinha nesses conectores. Realmente o formato deles é igualzinho. Mas a colocação dos fios, ela está invertida. O aquecedor está do lado direito em um deles e no de baixo do lado esquerdo. Então, muito cuidado quando vocês forem pedir essas sondas, não é? Exatamente pelo formato do conector. Não se deve pedir pelo formato do conector, mas sim sempre obedecer ao catálogo. A sonda lambda planar. A sonda lambda planar é uma evolução dessa sonda lambda Finger. Ela tem esse nome porque o elemento sensor dela, dentro dela, ele é uma placa, né? Ele é plano. Existem alguns testes que eu posso fazer nas sondas lambda, né? Ou nos sensores de oxigênio aqui. Por exemplo, o teste do aquecedor, ou seja, os 2 fios brancos, eles podem e devem ser testados de 3 a 5 ohms, mais ou menos, né? 8 a 10 ohms na sonda lambda planar. Então o pessoal está tirando foto, é interessante tirar essa foto mesmo. 11 a 13 ohms, sensor de oxigênio convencional. Mas dá uma olhadinha ali, ó. É Toyota e Honda, ele tem uma resistência um pouco diferente. É importante obedecer essa resistência aí, né? Tomem cuidado com isso quando forem aplicar sondas lambda universal. Existem as universais planares e as universais fingers. E nesse caso, Toyota, Honda, não existem sondas lambda universal, mas existe a aplicação específica dela. Muito cuidado na troca disso, até para evitar a queima de módulo numa situação dessas aí. Tá? Vou avançar um pouquinho aqui. Um sinal com osciloscópio, né? A onda senoidal tem bastante amplitude aqui. Então, é um sinal excelente, né? De 50 a 900 milivolts. Então, perfeito estado ali. Vocês podem perceber que a média é mais ou menos 450 milivolts. E acima disso, como eu comentei no começo, mistura rica, excesso de gasolina ou de etanol e pouco oxigênio. Abaixo disso, mistura pobre, muito oxigênio e pouco combustível. Isso se deve ao fato de muitas vezes ter um bico ali que não está injetando bem, o filtro o problema com o sensor MAP ou sensor de temperatura da água são muitas vezes os causadores disso. Não é? O sinal de baixa amplitude entre 300 e 600 milivolts. Ou seja, isso ocorre quando a sonda está muito saturada. Aqui vale uma ressalva, eu já vou explicar isso aqui mais adiante aqui. Muito contaminada. Pode acontecer isso realmente. Existem as sondas ali pré e pós-catalisadores. E aí nós precisamos fazer uma ressalva quanto a esse sinal aqui. Dá uma olhadinha nessa sonda pré-catalisador do lado direito. O sinal
pré-catalisador ele tem uma onda senoidal bem ampla. Acho que para vocês essa imagem está em marrom. E após catalisador, o sinal está bastante fraco. Está em azul. Mas isso não significa que é um defeito de funcionamento. Ele está dizendo o seguinte, que existe uma boa eficiência catalítica. Então, os sinais das sondas têm que ser diferentes. Não podem ser iguais. Se o sinal for igual, como na segunda imagem, né, o sinal da onda senoidal, ele é muito amplo, isso é sinal de que há problema no catalisador aí. Certo? Então, para qual finalidade existe esse sensor pré- e pós-catalisador? Um dos motivos é exatamente esse controle de emissões. Infelizmente, ainda muita gente elimina catalisador nos veículos, né? Nós temos alguns gases extremamente tóxicos, como o NOx. Por exemplo, uma criança com menos de 5 anos pode ter uma parada respiratória se inalar esse gás. Então, ele é muito perigoso e esses gases precisam realmente ser tratados. Os sensores de oxigênio, eles têm essa coloração diferente aí nos conectores, exatamente para a identificação, né? Pré- e pós-catalisador, como é o caso do Gol aqui, sensor de conector marrom e preto, né? Tem de se tomar cuidado com isso, porque alguns veículos utilizam os dois sensores planares ou planar e finger. Então, por favor, precisa ter bastante atenção, né, na instalação desses sensores. 5 minutos? Dá para falar muita coisa, né? Temos alguns problemas com os sensores ali. Dá uma olhadinha ali em cima. Sedimentos de combustível e óleo, né? Combustível adulterado, corrosão, aterramento, líquido de arrefecimento, fuliginoso, mistura rica. Vocês viram agora há pouquinho, quando o nosso colega falou de velas, onde você, pela coloração da vela, estado da vela, você faz um diagnóstico, muitas vezes, do que se passa dentro do motor. E isso não é diferente com a sonda lambda. Pela coloração dela, com aquilo que acontece nela, muitas vezes você consegue diagnosticar o que se passa no motor. Por exemplo, o líquido de arrefecimento pode ser um problema de queima de junta de cabeçote. A mistura rica ali, o fuliginoso, o problema numa vela, né? Não usou vela NGK. Né? Ou um problema no sensor MAP, por exemplo, ou sensor de temperatura d'água. Alguns veículos têm esse sistema antipoluição, né? Os franceses, ele acende e acontecem os diversos tipos de problemas. Em geral, troca-se a sonda, mas na maioria das vezes o problema vem a ser aterramento. Infelizmente, não posso falar muito disso aqui. Outras causas de quebra de sonda. Por exemplo, uma polia, ponto muito adiantado, os estouros que acontecem dentro do catalisador tendem a romper ali, a destruir o catalisador. Ou junta de coletor ou admissão queimado. No momento de aceleração, aquele gás está saindo ali pela junta de escape. Se você for em regiões mais frias do Brasil, né? Bento Gonçalves, Caxias do Sul, você tira o pé do acelerador, aquele ar frio entra aí, consequentemente podem acontecer a quebra de sonda. E o contato, né? 0800, o meu contato pessoal, e-mail, para ajudar nas dúvidas, nas necessidades que vocês têm no dia a dia. Muito obrigado. Obrigado, Werner. Bom, pessoal, vamos começar agora a sessão de perguntas e respostas. Quem tem alguma pergunta, pode direcionar, se apresentar e direcionar para quem é a pergunta. Ali no fundo, por favor. Aí, por favor, se apresenta, fala de onde você é e direciona a pergunta. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou Maurício Marcelino, da Automecânica Luricar. Queria agradecer a palestra, um abraço ao meu amigo Hiro Mori que está aí. E eu estou com uma dúvida relacionada ao flashover. Geralmente, quando a gente tem flashover na oficina, a gente troca a vela e troca o cabo de vela. Tem a necessidade de trocar a bobina também? Maurício, boa tarde. Depende. Muitas vezes, esse flashover ele pode ocorrer entre o cabo de vela e a bobina de ignição. Nesse caso, sim, você deve trocar as bobinas também. Tá? O flashover ocorre
porque a vela ou ela está muito desgastada, ou você tem um problema de mistura muito pobre e dificulta o centelhamento. A centelha acaba ocorrendo entre o lado externo da vela ou entre a torre da bobina também. Nesse caso, troca a bobina também. Tá ok, muito obrigado. 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 Mais uma pergunta? Aqui na frente, por favor. Na frente. Por favor, se apresente e direcione a pergunta. Boa tarde, meu nome é Wilton, sou da mecânica Wilton Car. Para a NG Car, uma pergunta. Em relação ao meio ambiente, o que vocês recomendam sobre a vela retirada? Como que faz para descartar? Olha, a vela de ignição ela é considerada como um resíduo inerte. Então você pode descartar a vela na coleta normal do meio ambiente, desde que ela não esteja contaminada por óleo. Se ela estiver contaminada por óleo, por combustível, aí você deve dar a mesma destinação que você daria a esse tipo de resíduo. Mas se não estiver contaminada, é descarte normal. O que você não pode fazer é jogar uma vela no meio ambiente. Tá? Mas na coleta normal você pode, porque ela é inerte. Ela não agride o meio ambiente. Ok. Obrigado. Obrigado. Mais alguma pergunta? Não? Queria agradecer. Tem mais um aqui na frente, por favor. Olá, boa tarde. Boa tarde. Baque Auto Center. Uma pergunta para a NGK. Se você não tem um histórico da vela de irídio, qual o melhor meio para você ver o desgaste, observar o desgaste dela? Obrigado. Olha, o irídio, tanto o irídio quanto a platina, elas são metais nobres e é muito difícil você identificar o desgaste nos eletrodos da vela. O que se recomenda é que se faça a manutenção por quilometragem. Como nós sabemos que aqui no Brasil nós temos um problema muito sério de qualidade de combustível, na inspeção da vela você consegue observar que há problemas de combustível, há problemas de funcionamento de motor, aí nesse caso se faz a substituição. Se ela tiver com aspecto normal, no eletrodo lateral da vela você consegue observar o desgaste. É muito mais fácil de observar do que no eletrodo central. Então observe o lateral. E se tiver com aspecto de queima contaminado por algum resíduo de combustível, alguma adulteração, problemas de junta de cabeçote queimada, que também afeta a vela, você vai verificar visualmente. Tá ok? Obrigado. Obrigado. Mais alguma pergunta? Mais ali no fundo. São as últimas, tá, gente? As últimas duas. Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu sou o Décio, do Alinhamento Eldorado em Contagem. A pergunta é para o pequenininho aí da Contitec. Hoje na oficina chega um cliente e pergunta: a minha correia está na hora de trocar e eu não tenho informação de quantos quilômetros rodado. Existe algo hoje que se pode avaliar a correia sem ser por quilômetro? Porque todos nós mecânicos sabemos que é pela quilometragem, ok? Mas existe alguma forma de eu falar para aquele cliente: olha, sua correia pode rodar mais 10 mil, mais 20 mil? Não existe como você afirmar que uma correia dentada ela pode rodar mais 10 mil, 15 mil, 20 mil. É impossível visualmente você afirmar alguma coisa assim. Então a recomendação é sempre você substituir essa correia dentro da quilometragem, ou se você identificar na correia algum tipo de contaminação como óleo, ou visualmente ver algum tipo de rachadura, nesse tipo de situação, ou desalinhamento dela, você deve substituí-la. Agora, afirmar que uma correia pode suportar mais 10 ou 15 mil quilômetros é impossível. Só se você for vidente e conseguir prever o futuro, que acho que não é o caso, né? Ok, obrigado. Uma última pergunta do lado ali. Matheus, do Autoelétrico Portela. A pergunta é para a NGK novamente. Como nas velas, dependendo do modelo da vela também, ela tem uma resistência correta, né? E no catálogo da NGK, a gente pode encontrar
por exemplo, o tamanho do milímetro entre os eletrodos da vela. E lá no catálogo a gente só encontra isso. Tem algum lugar que a gente possa buscar a resistência correta de cada vela para não precisar, por exemplo, comparar com uma vela nova? Algum lugar que a gente possa ter a resistência correta para saber se a vela ainda está boa? Olha, de modo geral, a resistência da vela é de 3 a 7,5 km. Isso para a maioria das montadoras. O que acontece é que na linha Volkswagen, linha Audi, Skoda e Seat, eles utilizam uma vela de 1 kΩ. Tá? E na linha Kia e Hyundai nova, são velas especiais também de 10 kΩ. O que nós sempre recomendamos é que você consulte a tabela de aplicação da NGK, aí você vai saber o produto específico para cada veículo. Recentemente, nós lançamos o catálogo eletrônico. Então você pode baixar no seu computador, você ingressa no site da NGK, abaixa em seu computador a versão eletrônica da tabela, você consegue consultar carro por carro qual vela que você deve aplicar. Tá? Mas de modo geral, seriam esses os valores de resistência. Tá ok?